sobre essa questão da ida do Lula à China, esses acordos que foram fechados, se mais de 50 bilhões de reais aí em 15 acordos entre Brasil e China, e a mídia hegemônica reverbera isso sempre com ar de preocupação, como é que o Brasil, fazendo esses acordos com a China, vai se relacionar com os Estados Unidos. Enfim, como é que tu faz essa avaliação? Qual foi o significado dessa viagem e também essa postura da mídia hegemônica de uma boa parte de setores do Brasil? Olha, primeiro que o que é interessante da mídia é que eles estão em surto, né? Ou seja, o próprio embaixador americano disse o seguinte: se o Brasil quiser fazer comércio em yuan e não em dólar, é problema do Brasil. Então, a mídia brasileira ela quer ser mais americana que os americanos, ou seja, ela é uma postura que chega a ser, enfim, todo mundo sabe o quão venal é a mídia brasileira. Tá? Então, eu prefiro ficar com a parte de que é o Lula se apresentando como uma figura, como líder, inclusive, podem falar que eu sou exagerado, como falam às vezes, um líder anti-imperialista, porque o discurso que ele fez na posta apresenta Dilma no Banco dos BRICS, no NDB, é um discurso muito profundo. Não é simplesmente um cara que foi lá e falou um monte de coisa sem pé nem cabeça. Ele colocou a questão seguinte: até que ponto que o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial vai querer determinar o futuro dos países. Por que ele diz isso? Porque o Lula assumiu o Brasil em 2003, o Brasil ter sido vendido para o FMI em 99, se eu não me engano, em 2002, por 40 bilhões de dólares, saiu até livro a respeito disso. Ele resgata o Brasil do FMI. O Brasil passou a ser credor do FMI naquela época. E nós sabemos, somos mais velhos, não sei qual a sua idade, Fernanda, não precisa falar também, né? Eu tenho 47 anos de idade. Eu tenho 40. Então, eu lembro muito bem que tinha o Brasil, que ao quebrar, pedia dinheiro ao FMI para resgatar as nossas contas públicas, e o preço era muito alto, ou seja, o preço era as chamadas condicionalidades, ou seja, privatizar, abrir mais ainda a conta de capitais, quebrar a regulamentação do mercado de trabalho, ou seja, uma série de condicionalidades que colocavam em evidência que quem mandava no Brasil é o FMI. Havia aqueles técnicos naquelas comitivas para dar conselhos ao Brasil, isso acabou. Mas o FMI continua fazendo isso no mundo. Então, o Lula, ao denunciar isso, teve até uma matéria, acho que a Miriam Leitão fez uma matéria assim, sabe aquela matéria de um agente colonial, sabe, de tão vergonhoso que é o conteúdo, além do conteúdo ser inconsistente, não é? É uma coisa meio colonial, ou seja, não precisa gostar do Lula, não precisa gostar da política externa, mas perceba que o Brasil pode sim ter um papel relevante no mundo, né, sem estar ao lado dos Estados Unidos. Eu acho que as pessoas têm o direito de falar o que quiser. O Brasil está querendo ter uma política externa maior do que seu real tamanho, o material hoje. Pode ser verdade isso. Eu mesmo discuto isso, que você sem uma base material, sem indústria, sem bancos, ou seja, sem um país potente, vamos dizer assim, é muito complicado você querer ter uma política externa agressiva no bom sentido, né? Ou seja, assertiva, né? Como nós tínhamos nos anos 2000, dos 2 primeiros mandatos de Lula. O Brasil hoje é outro. Então, acho que a crítica pelo conteúdo podia vir por aí. E não pela defesa das instituições multilaterais, como o FMI e o Banco Mundial, como fez a Miriam Leitão. Né? Mas, enfim, é isso. O Brasil vive um problema ideológico muito grave. Acho que eu já falei isso aqui, já falei aqui nesse programa, né? Que nesse simples complexo vira-lata, né? É muito mais profundo do que isso, porque o próprio Estado ele acaba promovendo um dumping contra si mesmo, quando boa parte do judiciário, das carreiras mais bem pagas do serviço público são ocupados por pessoas com uma visão neoliberal de mundo, ou seja, não existe, tirando a Petrobras ou uma outra instituição em que existe um nacionalismo muito forte entre os funcionários, o Estado brasileiro ele está totalmente corrompido por neoliberais. E mesmo dentro do governo Lula, existe uma tendência muito grande de uma forçação de barra para que o Brasil entre na OCDE. É uma discussão que a imprensa progressista não está fazendo, né, infelizmente, mas, segundo alguns amigos que estão no governo, existe uma maioria formada no governo Lula para que o Brasil entre na OCDE. Então, nós precisamos pressionar o governo para que não haja isso. Se o Brasil entrar na OCDE, acabou o país enquanto projeto civilizatório. Né? Então, enfim, é uma luta diária, uma luta ideológica muito grande, uma luta política muito grande, né? E que o Lula apenas colocou gasolina na fogueira com essa ida da China. Né? Eu acho que é muito mais interessante do que o que foi dos acordos,
É o que ele disse lá, é a presença do Brasil lá, é o Brasil voltar a um estágio anterior do golpe de 2016, um país altivo perante o mundo, e um país que se dá respeito. Eu acho que isso é mais importante, né?